Como o networking pode te ajudar no mestrado e no doutorado, parte 2. Vamos colocar em prática? Deixa eu te mostrar na prática, na vida real, como é que funciona. Bora ver uma coisa muito interessante aqui. E eu tive essa ideia, quando pensei nessa aula, de mostrar as conquistas recentes para que vocês pudessem ver o tamanho, a amplitude de que como a rede de contatos pode trabalhar a seu favor. Mas diante de tudo que aconteceu, diante da oportunidade que Efigênia Ferreira Ferreira deu para o mundo em relação a tudo que ela fez, eu acho que vale a pena a gente mostrar o início. Deixa eu achar aqui. Ai, gente, não precisa fazer isso, né? Olha aqui. Produções, viu? Então, olha quantas pessoas falariam, tem mais de não sei quantos artigos publicados. Será? Bom, eu tenho. Quando eu falei que eu tinha mais de 90, tenho 92. Quem sabe eu vou chegar no 100, né? Daqui a pouco. E adivinha qual foi o primeiro? Qual foi o primeiro? Olha, é porque eles estão tudo no mesmo ano, né? Mas é porque o primeiro foi esse aqui. Esse aqui. Esse foi o primeiro. E esse artigo me abriu muitas oportunidades. Começou. Eu fazia, eu era dentista, eu sou dentista. Eu era, oh, meu Deus, eu sou dentista. Trabalhei por muito tempo em clínicas, em consultórios e era professora no curso técnico, na área da odontologia, para formar auxiliares e técnicas. Bom, apareceu uma especialização em saúde da família na minha cidade. E as aulas eram à noite e no sábado, os únicos horários que eu podia, inclusive. E eu já era apaixonada pela saúde coletiva, só que eu não sabia. Nessa época eu não sabia. Eu já era sanitarista e eu não sabia. Porque a gente não era formado para saber disso. Bom, para encurtar a história, que a gente adora história, hein? O que aconteceu? Só era para enfermeiros. Era literalmente um curso formado para formar enfermeiros, porque estava começando, né? Sentia a necessidade de termos profissionais já com a visão já da saúde da família, que era uma política bem recente naquela época. E aí eu escrevi toda uma carta justificando, mostrando, baseado na minha formação, que isso era ausente na minha formação, saúde coletiva era muito ausente na minha formação, de que metodologia científica era ausente na minha formação, não existia essa disciplina na minha época, nem TCC, e que eu buscava esse conhecimento para ser uma dentista melhor, mas que eu queria algo que fosse mais amplo do que só a saúde bucal, porque muitas vezes eu me sentia restrita à boca, só que eu sei que a nossa saúde é geral. Nessa época eu não usava as palavras certas, né? Mas a saúde era geral, que a saúde, que as coisas se comunicam, que era preciso entender o todo para que a gente pudesse fazer políticas públicas eficientes. E não é que eu entrei? Fiz o curso, eu era aluna chata, né? Que tinha que ter aula 10. Eu estou pagando 10 horas, até 10 horas, então a aula vai até 10 horas. Eu vou ficar, eu e o professor, eu quero aprender. Eu tinha necessidade de sugar, eu tinha necessidade de mergulhar nesse conhecimento naquele momento. E isso foi ótimo, porque eu defendi a minha monografia com meu artigo já publicado, e inclusive eu escrevi 3 projetos durante o curso de especialização, e um foi este aqui. Perfil da equipe auxiliar odontológica e sua atuação na saúde da família e o município de médio porte de Minas Gerais. Esse foi o meu TCC. Bom, dos. Olha só que legal. Já conectado com o próprio curso que eu estava fazendo naquele momento, que era Saúde da Família. Esse município de pequeno porte, de médio porte, era a cidade minha, onde eu nasci, e fiz o curso. E quem são essas pessoas, né? Quem são essas pessoas que apareceram aí? Meus professores. E
futuros orientadores. Esse artigo em especial, eu publiquei depois que eu já tinha terminado o curso de especialização. Eu desenvolvi os 3 projetos, escrevi os 3 artigos, mas eles não foram publicados todos juntos. Esse foi publicado, por exemplo, um ano depois. Então, qual foi a oportunidade? Eu podia escrever só com o meu orientador, que abriu grandes portas para mim. Foi a primeira pessoa que apostou em mim, sem mestrado, uma dentista no meio de enfermeiros e médicos, dando aula. Então, foi ele que me colocou lá, né, querido? Gratidão. Bom, é o professor Júlio Santana, um dos maiores enfermeiros que eu conheço, né? Nossa, muito fã. O que que aconteceu de oportunidade, então? Eu fui conhecendo pessoas. Quem são essas pessoas, então? O Júlio é o meu orientador, o nome dele é o último, tá, gente? Orientador, tá? O nome é o último. Eu chamei a Carolina Borges, que vocês já me viram falando com ela, falando dela, e é uma parceira até hoje de trabalho muito querida, cria da Efigênia também, para escrever junto comigo, porque o que eu tinha escrito era assim, pouquíssimo conhecimento de metodologia científica que eu desenvolvi ao longo do curso de especialização, porque eu nunca tinha feito nada. E a Carolina, nessa época, ela era minha veterana, ela já estava no doutorado. Efigênia, minha orientadora, porque não é bom a gente ter produção com orientador de mestrado? Primeira dica que eu dou para vocês. Então, eu falei, bora produzir junto, bora transformar isso aí. Não só pelo grande conhecimento que ela tinha para me passar, mas também pela oportunidade de estar publicando com a minha orientadora. Então, não façam trabalhos sem os seus orientadores. Isso é bom para o programa, isso é ótimo para o programa, deixa eu corrigir. E isso é muito bom para vocês também. Com Simone Lucas, minha co-orientadora de mestrado, com 2 professores, 2 enfermeiros do curso de especialização, na época doutorandos, com muita experiência em pesquisa, com muita experiência, jovens pesquisadores naquela época, com muita experiência. E aí eu falei assim, gente, olha só que time. Hoje, né? Hoje eu olho para isso e falo, olha que time poderoso. Os meus professores da especialização, as minhas professoras, as minhas orientadoras do mestrado, uma pessoa de confiança, que é minha parceira até hoje, para produzir algo em comum, algo que trouxe visibilidade para essas profissionais naquela época em que não se falava muito das auxiliares. Antes, né, da estratégia de saúde da família virar o que ela virou, se tornar o que se tornou, e começar a ampliar a visão da equipe multi-inter transdisciplinar, e aí a saúde bucal entra nessa jogada. Então, gente, foi uma coisa assim que eu gosto de pensar que o início é marcado por muitos erros, né? A gente patina muito, a gente erra muito, mas de vez em quando você vai ter a oportunidade de participar de coisas como essa. E é nisso que eu te convido a prestar mais atenção. Só isso, só prestar mais atenção a essas oportunidades que vão aparecer. Porque se eu não tivesse feito isso nessa época, sem nem saber, foi por pura intuição, foi por achar que isso ia ser bom de alguma forma, que isso ia me colocar em contato com as pessoas e isso ia melhorar meu currículo, que cá entre nós, eu já contei isso para vocês, quando eu comecei meu currículo, tinha assim, aluna da especialização, que eu estava terminando, eu tinha feito um aperfeiçoamento em odontopediatria, meu endereço, o nome da minha mãe, o nome do meu pai. Só. Hoje isso é impossível, isso não dá, isso não tem como ser aprovado assim. Tem como você usar as outras coisas que você fez a seu favor, mesmo que você não tenha publicações. O que eu quero dizer é que as estratégias mudaram, que o perfil de aluno de mestrado e doutorado que os professores hoje buscam é outro, porque o mundo mudou. E a forma como esse conhecimento será cobrado também.
Então, não deixe esse tipo de oportunidade passar. Sabe por que que no início da carreira, olha, isso aqui foi bem no início mesmo, porque eu comecei em 2008. Em 2009 eu já estava publicando com os meus alunos. Isso aqui é aluno meu. Percepção da equipe de enfermagem sobre distanásia. Eu estava na enfermagem, tá, gente? Não é à toa que eu amo a área. Cuidados paliativos aos pacientes terminais. E muitas das vezes com o Júlio, parceiro mesmo. E também comecei a publicar com pessoas dentro da odontologia, com outros professores, parceiros, colegas da rede de contatos da minha orientadora. E isso foi aumentando, e isso foi crescendo, e isso foi se multiplicando. Por que eu estou destacando exatamente o começo da trajetória? Porque isso é importantíssimo. Só não publicou comigo o aluno que sumiu e que eu não tinha trabalho, porque nessa época eu topava publicar tudo, até muitas vezes sem o aluno, só com o trabalho do aluno. O aluno literalmente sumia. E tem aluno de TCC que faz isso até hoje. Eu não sou de desistir, né? Eu sou mesmo de querer que as pessoas vão para frente. Isso aqui não vai fazer diferença nenhuma no currículo de um professor. Não, as pequenas publicações, não. E tem muita gente que tem resistência em publicar pequenas publicações, pequenos estudos, porque realmente, infelizmente, né, a meritocracia, o grau de valor que o artigo tem ainda é medido em degraus, em hierarquias muito desiguais, nos famosos quales. Não estamos aqui para discutir isso hoje, mas isso merece uma reflexão mais profunda. Mas para o aluno, sim, gente. Para o aluno, sim, porque tem uma delas aqui, ó, que uma vez achou meu telefone, não sei como, porque a gente passou anos sem se falar, falou, eu tô te ligando, porque eu fui aprovada no concurso da prefeitura e eu era a única que tinha um artigo publicado naquela época, 2010. Vai fazer toda a diferença. Para quem está começando agora, publicar o TCC é muito importante. Então, é por isso que eu acho que vocês não podem perder esta oportunidade de começar a criar essas conexões agora. Eu tenho outros alunos aqui que merecem destaque, eu vou mostrar para vocês. Deixa eu ver se eu acho ele aqui. Por exemplo, ó, esse aluno meu, Gabriel Procópio, ele publicou quase todos os artigos comigo, de que a gente participou juntos, de projetos de disciplinas. Então, essa aqui, mortalidade geral no Sudeste do Pará, uma análise de cluster, foi uma disciplina. Esse aqui, análise da vulnerabilidade social sobre indicador de crianças extremamente pobres, outra disciplina, outro evento, outra disciplina. Esse aqui, análise fatorial da sexualidade, fatores de risco, outra disciplina. Quality of Life Institutions Elderly People, TCC de uma aluna, colega dele. Ela não tinha condições, não tinha, né, não tinha tempo, não tinha como ela publicar o TCC dela naquele momento. Eu falei, Gabriel, Gesiane, vocês topam fazer essa dobradinha? Vamos transformar essa monografia num artigo? Ela topou, porque era a chance dela de ter uma publicação. E ela confiou nele. E os dois confiaram em mim. Olha aí, outro TCC publicado. Perfil farmacêutico e uso de medicamentos. Outro TCC de um outro orientando meu que também passava por um momento de saúde muito complicado, não podia transformar a monografia num artigo naquele momento. Não vai deixar a chance passar. Bora trabalhar junto, um ajuda o outro, os dois ganham publicação. Isso é impressionante. Como isso é que transforma a vida aos poucos dos nossos alunos. São oportunidades simples como essa. Não deixe o seu trabalho perdido.
Não deixe as pessoas com que você tem facilidade de trabalhar, de se comunicar, passarem despercebidas, porque essas oportunidades podem vir a ser boas redes de contato. Bons relacionamentos geram boas parcerias. E essas parcerias vão fazer você alcançar os seus resultados com muito mais facilidade e até leveza. Porque é ótimo ter essas conquistas juntos. Imagina o grau de comemoração que eles puderam experimentar entre eles. E de crescimento, claro. O que eu quero ver é isso. E se eu passo isso para os meus alunos de graduação, imagino que eu posso fazer por você, pesquisadora, aqui no mestrado e no doutorado. Vem, vem servir, vem conhecer o nosso programa de mentoria Vida de Pesquisadora, que você vai entender na prática, na vida real, na pele, você vai sentir como é diferente e como isso pode ser até divertido. Você pode fazer sozinha. Você pode fazer sozinho. Só você que não precisa fazer sozinho. Você não precisa passar por isso sozinho. Você não precisa passar pelas angústias e pelas dúvidas sem ter a oportunidade de conversar, de ser ouvida por alguém que tem muita experiência e muita história para contar. O que eu vou fazer por você é compartilhar com você como eu faria, diante de toda a minha trajetória, diante de tudo que eu vivencio como professora, pesquisadora, cientista e mãe, eu vou te mostrar como chegar lá com mais tranquilidade. Gente, até a próxima aula.